Um dia especial, um dia marcante, um dia triste. E aqui eu vou deixar um texto para vocês que eu fiz de coração, falando sobre Pelé. Pelé, o meu malvado favorito. O maior carrasco da história do meu time. A estrela brilhou logo contra um Corinthians. Veja só, no dia 7 de setembro de 1956. Ele marcava o primeiro gol da carreira de 1283, justamente contra o Corinthians. Era o Corinthians de Santo André. Não era o Sport Clube Corinthians Paulista, mas era um xará. Existe a lenda de que Pelé chegou a desembarcar, vindo de Bauru, no Parque São Jorge. Essa versão jamais foi confirmada por 5 personagens que poderiam ter testemunhado tal fato. O garoto apelidado de Gasolina, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o atleta do século e o rei do futebol. Exatamente. 5 em 1. Todos fundamentais para a história de sucesso de um outro alvinegro, do Santos Futebol Clube, e da tristeza para o Corinthians, que jamais ganhou um título importante quando ele esteve em campo como adversário. Pelé jogou no Santos de 1956 até 1974. O Corinthians amargou aquele jejum de 1954, o título do quarto centenário, até 77, quando o Basílio fez o gol do título contra a Ponte Preta. Pelé dava todos os motivos para fiel detestá-lo. Humilhava o Corinthians, mas não com dancinhas, dribles sem objetivo, frases polêmicas, provocações. Humilhava com os pés, com a cabeça, com a magia. Fez 50 gols em 33 partidas contra o Corinthians. O meu alvinegro foi a principal vítima dele. O saudoso Valdemar, meu pai, que nasceu em 1935, jamais perdoou Pelé por tanta malvadeza contra o time de coração. Nunca conseguiu dar o braço a torcer. Dizia: Leônidas da Silva era o verdadeiro rei do futebol. Claro, não falava isso com a razão, falava com a emoção. O Diamante Negro foi fantástico, mas jamais um carrasco corintiano como Pelé. Pelé foi o algoz, fez o Valdemar e todos os torcedores do Timão na época chorarem colados com os corpos nos alambrados ou colados nos ouvidos do rádio. Pelé, eu nasci em 74, ano em que você se ajoelhou no meio de campo da Vila Belmiro e se despediu do Santos naquele jogo contra a Ponte Preta. Foi para o Cosmos e muitos corintianos queriam mandá-lo mesmo para o Cosmos ou para um lugar pior. A maioria não o xingou, talvez por respeito à Dona Celeste. Como corintiano, eu sofri com Pelé apenas em vídeo. Como amante do futebol, eu o admirei só em vídeo também. Trabalhando em diversos veículos, no Gol Grande Momento do Futebol, no Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura, na Bandeirantes, enfim, em grandes lugares. Como jornalista, eu tive a surpresa de conhecê-lo. Surpresa porque não esperava tanta humildade do rei. Não tinha mais como odiá-lo. Gasolina, Pelé, Edson, atleta do século, rei. Eles se juntaram e eu gostei disso quando ele foi entrevistado algumas vezes pela Record, relembrando a chegada ao Santos, o alojamento em que viveu, embaixo das arquibancadas da Vila Belmiro, da famosa vila, que talvez não resista aos tempos modernos. Há a intenção em transformar o mágico estádio em uma arena chique, padrão, iguais a tantas outras. O alojamento onde o Pelézinho morou será preservado mesmo? Infelizmente, acho que não. Pelé merece ser preservado para sempre, de qualquer maneira. Embaixo das arquibancadas, em cima das arquibancadas, nos gramados, nas cadeiras numeradas, nos tronos, nos tapetes vermelhos, nas rádios, nas televisões, nas redes sociais, nos países com e sem guerra. Mas Pelé, eu como corintiano, eu nunca lhe acharei um bonzinho, não. Você está eleito o meu malvado favorito, e isso será eterno.